O Departamento Estadual de Educação Cristã e Secular, MEPB, Paraíba, apresenta personagens da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Bom, meus irmãos, hoje, dia 31 de outubro de 2021, completa-se 504 anos da Reforma Protestante. Como forma de relembrarmos essa parte da nossa história, falaremos de 3 personagens desse período tão marcante, sendo que 2 deles foram abordados nos vídeos anteriores. Vimos um pouco da trajetória e da história de Zwinglio e a sua relação com a Reforma, como também de João Calvino. Nesse momento, nós estaremos apresentando o nosso último personagem, que compõe essa importante trilogia da história da Igreja. O icônico Martinho Lutero, um ex-monge augustiniano. Lutero nasceu em 1483 na pequena cidade mineradora de Esbjerg, na Alemanha Central. Ele era filho de Hans e Margaret Ludwig. Seu primeiro nome, Martinho, veio em decorrência do dia do seu batismo, pois este era o santo do dia. Martinho, ele foi crescendo e seu pai passou a investir nos seus estudos, tendo ele o desejo que seu filho seguisse a carreira do direito. Então eles viam em Lutero um potencial para que ele se tornasse estudante do direito e se formasse nessa área. Porém, Hans, ao matriculá-lo na Universidade de Erfurt, na Alemanha, para estudar direito, foi lá que ele começou a ser conhecido como Lutero. Porém, apesar desse desejo latente, ardente do pai e da família de Lutero para que ele se formasse em direito, no coração de Lutero ardia um desejo pela religião. Conta-se que Lutero, ao regressar de uma visita feita aos seus pais, ainda com 21 anos de idade, foi pego por uma forte tempestade. Um raio caiu bem perto de si, derrubando ao chão. Diante desse contexto tão desesperador, quando ele tão de perto foi atingido por um raio e caiu ao chão, perdendo o fôlego, ele fez um voto involuntário, que se seguiu da seguinte maneira, abre aspas, Santa Ana, ajuda-me, e eu me tornarei monge. Diante desse voto, Lutero passa, então, a ser um monge agostiniano. Isso, de forma nenhuma, satisfez o seu pai, uma vez que o desejo dele e da sua família era que ele se formasse em direito. Sendo assim, Lutero, ao ingressar no monastério, tem o seu cabelo cortado de forma apenas que um raio, um círculo, permanecesse em sua cabeça. Ele trocou as roupas do mundo pelo santo hábito de monge. Foi assim que começou a história daquele que ficou conhecido por muitos como a grande figura do início da Reforma Protestante. A vida de monge o fez ingressar em um mundo cheio de regras. Tinha regra para tudo. Algumas delas podemos aqui citar. Regras de como se ajoelhar, quando se ajoelhar, como andar, como falar, como olhar, dentre outras regras. Ele vivia em constante pressão. Além de tudo isso, os monges eles eram instigados a examinar seus corações para ver se havia algum pecado e assim confessá-los. Conta-se que Lutero, no confessário, deixava os confessores exaustos, levando até 6 horas por confissão para catalogar seus pecados mais recentes. Um dos seus confessores, de tanto Lutero confessar seus pecados, olhou para Lutero e disse, Lutero, cometa de fato algum pecado para que você venha aqui confessar? Então, Lutero ele vivia atormentado
pela necessidade constante de confessar os seus pecados. Não só aqueles que ele pensava estar praticando, mas até mesmo aqueles que para ele era omisso. Lutero vivia uma vida atormentadora, pois para ele era terrível cair sobre o juízo de Deus, uma vez que a concepção que Lutero tinha de Deus era de um Deus que agia com juízo, um Deus que punia os pecadores, e ai daquele que caísse na mão desse juiz. Porém, o ápice dessa situação desesperadora veio em 1507, quando pela primeira vez Lutero foi convocado para celebrar sua primeira missa como sacerdote. De repente, enquanto estava no altar, o terror tomou conta de si. Conta-se alguns que ele chegou até a derramar o cálice, o vinho que estava no cálice. E tudo isso se deu porque agora, pela primeira vez na vida, ele teria de falar diretamente com o juiz de toda a terra. Agora não estava mais com um intermediador, ele estava se dirigindo diretamente a Deus. Lutero jamais ousaria fazer isso antes, sempre rezando aos santos ou a Maria. Como ele, pecador, poderia dirigir-se ao juiz de toda a terra. Em toda essa situação de desespero, Lutero buscava uma solução para os seus pecados, para a sua salvação, e mesmo sendo ele monge, a leitura da Bíblia, em particular, era proibida. Porém, isso não foi suficiente para que ele desejasse conhecer mais sobre o precioso e sublime livro, as Sagradas Escrituras. Ele encontrou espaço em meio à biblioteca para que ali ele pudesse se deleitar com as Escrituras e assim aprofundar mais o seu conhecimento das Santas Escrituras. Um dos pontos marcantes em sua trajetória de vida foi a sua viagem a Roma em 1510. Desejada e almejada pela grande maioria naquela época, Roma era considerada a Terra Santa. Para um monge que se via cada vez mais em falência espiritual, isso equivalia a ganhar na loteria. Quando teve o primeiro vislumbre da cidade santa, ele prostou-se em terra. Então, ao chegar ali, correu de lugar santo em lugar santo, acumulando mérito em cada um deles. A cidade era repleta de relíquias, a cidade era repleta de lugares que faziam com que as pessoas elas pudessem acumular mérito, inclusive livrar sua mãe, seu pai, familiares do purgatório. Foi um tempo abençoado a ida de Lutero a Roma. Ainda assim, foi ali, no coração pulsante da cristandade, que pequeninas sementes de dúvidas foram plantadas na mente de Lutero. Roma se tornara um frenético mercado espiritual. Para onde Lutero olhava, o dinheiro era quem falava mais alto. Lutero via o dinheiro presente em tudo, inclusive ao subir a escada, na qual Jesus ficou diante de Pilatos, beijar cada degrau e repetir o Pai Nosso. Essa prática assegurava ao pecador que poderia escolher a alma que quisesse para ficar livre do purgatório. Ao chegar ao topo, ele foi forçado a questionar: quem sabe se isso é verdade? Vemos aqui as dúvidas sendo implantadas no coração de Lutero. Aquele que veria a ser considerado como o princípio da reforma protestante. Ainda assim, não havia qualquer sinal da proximidade de uma revolução. A questão era simples. A igreja precisava de uma limpeza. Era isso que permeava o coração e a mente de Lutero. Lutero não se via como revolucionário, mas sim como alguém que poderia, de dentro da igreja, reformar a própria igreja. Ao retornar de viagem, Lutero ele foi transferido para o monastério agustiniano, na cidade de Wittenberg. Lá
seu superior percebeu seu talento para ensinar teologia e logo ele passou a ensinar teologia na nova universidade local. Isso o possibilitou ampliar o seu contato com a Bíblia. Lá Lutero ele fez vários estudos no livro de Salmos, Romanos, Hebreus, dentre outros, além de escritos que também lhe foi necessário escrever. Mas o fato marcante ainda estava por vir. Próximo à cidade de Wittenberg, estava um apregoador itinerário das indulgências, John Tetzel, que acendeu a ira de Lutero. Um de seus clichês mais conhecido era: quando a moeda no cofre ressoa, a alma do purgatório voa. Além desse, ele ainda proclamava: coloque seus centavos no prato e os portões de pérola se abrem no ato. Lutero se indignou com a indulgência, pois para ele era necessário que o homem se arrependesse dos seus pecados, ainda que essas ideias ainda fossem ser mais aprofundadas adiante, mas já havia essa compreensão e esse entendimento na concepção de Lutero, principalmente sobre a influência da tradução de Erasmo de Roterdã. Quando Lutero vê as práticas de John Tetzel, ele começa a imaginar como que pode. Ele nem sequer pede para que as pessoas se confessem. Apenas o dinheiro é suficiente para livrar sua alma do purgatório. Bastava apenas o dinheiro. Então a indulgência salvaria a pessoa do purgatório. Enquanto as pessoas se livravam do purgatório, o Papa conseguia dinheiro para reconstruir a Basílica de São Pedro como a joia da coroa do Vaticano. Porém, diante de todo esse escândalo envolvendo a fé cristã, um verdadeiro negócio, um verdadeiro mercado da fé, Lutero observa que estava chegando o dia de Todos os Santos. Nesse dia, várias pessoas iam até Wittenberg. O movimento na cidade era grande, uma vez que os méritos de todos os santos deveriam ser oferecidos ali. Precisamente em 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, Lutero afixou na porta da igreja uma lista contendo 95 teses para um debate sobre a questão das indulgências. Todos, no dia seguinte, as veriam. Porém, podemos observar que o dia 31 de outubro de 1517 é esse ato que fica marcado nos anais da história como o princípio da Reforma Protestante. No entanto, não paramos por aqui. Um oponente mais formidável do que Tetzel surge, que é John Eck. E John Eck, em seu debate com Lutero, ele procura colocar como centro da questão não as indulgências em si, mas a autoridade. De onde procedia a autoridade? Ou melhor dizendo, quem era a palavra final? Era o Papa ou a Bíblia? O que Eck queria era propor uma armadilha para Lutero. E nesse debate, Eck acusou Lutero de ser propagador de ideias semelhantes aos tidos como hereges pela Igreja Católica, John Wycliffe e John Hus. E Lutero, ao ouvir isso, ele de início nega que ele se assemelhava a esses hereges, pois Lutero tinha receio de se acompanhar dos grupos dos hereges. O debate é interrompido e Lutero, nesse intervalo, vai estudar a obra de John Hus e John Wycliffe. Com isso, Lutero, ao voltar, ele reconhece que, de fato,
ele tinha muita semelhança com John Hus. E assim ele é acusado por Eck de se associar a esses hereges. Era tudo que Eck queria. Apesar dos grandes avanços teológicos na trajetória do Lutero, a questão de conceber Deus apenas como juiz, não como amor, sua justiça continha apenas a punição de pecadores. Sem evangelho, apenas a promessa de juízo. Esse era um Deus diante de quem ele só podia se curvar de medo. Essa era a concepção que Lutero tinha acerca de Deus, e isso o deixava numa condição aterrorizante. Até que, no ano de 1519, cerca de 2 anos após as 95 teses, ao examinar novamente o livro de Romanos, pois Lutero já vinha em uma peregrinação constante para compreender o Evangelho, o perdão, o pecado e a salvação, que ao voltar novamente em uma torre a estudar o livro de Romanos, Lutero ele chega em Romanos capítulo 1 e versículo 17, o qual diz: o justo viverá pela fé. Quase que como um lampejo, Lutero passa a entender a justiça de Deus de uma maneira diferente. Deus não é apenas um juiz punitivo, aquele que julga os pecadores, mas agora Lutero passa a compreender que a justiça de Deus é uma dádiva nos entregue mediante a fé através de Jesus Cristo. A justiça de Deus é algo que passa a ser imputada ao pecador. O pecador, ele não torna-se justo por si próprio, mas ele é declarado justo por Deus. A justiça é imputada ao pecador. Foi essa concepção que aliviou o coração de Lutero. Foi essa concepção que trouxe paz à vida de Lutero. Já em 1520, Lutero ele passa a escrever de forma muito mais frequente. Escreve várias obras que iam de encontro ao contexto da sua época e principalmente à Igreja Católica. Com isso, chegando aos ouvidos do Papa, suas obras elas geraram mais do que repulsa. Elas levaram o Papa a emitir uma bula papal, ordenando nada mais, nada menos que Lutero se retratasse em 60 dias, ou, ao contrário, caso ele não se retratasse, ele seria excomungado e banido. Assim, quando o prazo se esgotou, Lutero ele queimou a bula papal na frente dos cidadãos de Wittenberg. Com isso, tecnicamente, Lutero estava agora excluído da Igreja Católica. Estava excomungado. Depois desses acontecimentos, muitos outros se seguiram. E assim, vemos o desenho do surgimento da Reforma Protestante na Alemanha e de lá até os confins do mundo. Portanto, com isso, concluímos aqui a história desses 3 grandes personagens da Reforma Protestante. Que Deus os abençoe e que possamos sempre continuar nos reformando.